Boa noite, irmãos. Antes de começar o testemunho, eu vou falar sobre um versículo aqui que me tocou muito nesse processo, né? Algo que você vê aí nas casas, nos quadros, todo mundo conhece essa passagem, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E, irmãos, eu pude viver isso, tá? Esse versículo 4 para mim foi algo que marcou assim toda essa trajetória, né? Alguns que acompanharam, que me ligaram, sabem na história, mas eu preciso contextualizar antes esse milagre que eu tive a oportunidade de participar pela mão poderosa de Deus. Nessa pandemia, nesse momento de isolamento social, a minha mãe e eu resolvemos fazer uma investigação, porque eu vinha sofrendo de fortes dores de cabeça, né? E chegou momentos de crises, de picos. Eu já havia tido um pico antes, em uma das comunhões que a gente estava foi um dia chuvoso, a gente estava numa chácara da mãe da Fabiola, e eu tive uma crise. O pastor André me levou para o pronto-socorro e me aplicaram um tramal. Não tinha remédio que passasse a dor, né? E ficou por isso. Só que nesse tempo aí de pandemia eu tive mais 2 crises pontuais. Uma que eu passei 4 dias com dor de cabeça, não tinha remédio que passasse. Remédios dos mais fortes aí eu tomei, né? Tipo, que a gente conhece na farmácia, enxaque, Cefalive e tudo, mas não passou. Então vamos investigar. Eu tinha tempo para investigar por conta do isolamento social, né, de tudo, não tá trabalhando, fui afastado por conta de tudo isso, da pandemia. E a primeira investigação, os únicos exames que foram feitos foram de sangue e não deu nada alterado, mas o médico resolveu fazer um tratamento de enxaqueca comigo. E mesmo assim não resolveu. Eu tive mais 2 crises pontuais. A primeira delas, a minha pressão subiu, ficou 17/10, e eu não tenho problema de pressão alta, mas era por conta da crise de enxaqueca, né? E a segunda crise, eu ia para o caminho de casa, minhas pernas fraquejaram, e eu quase caio no meio do caminho, mas cheguei em casa já desmaiado. E aí foi onde a gente resolveu fazer uma investigação diferente, né? Essa investigação já foi indo ao oftalmo. Vamos ver o que tem na vista, já que o exame de sangue não resolveu, né? O tratamento de enxaqueca também não. Então vamos ver o que tem na minha vista. E o doutor lá que me tratou, ele foi bem justo assim, né? Ele poderia muito bem passar 1 grau e estava tudo certo, mas no exame eu comecei a ver as coisas confusas. O que estava do lado direito eu vi do lado esquerdo, naquele teste que ele faz, né? Letra menor, letra maior e tal. Então ele disse que tinha um problema aí no nervo óptico, que é o nervo da nossa visão. E ele falou: não vou te passar grau, mas você vai fazer uma ressonância para a gente ver o que tem aí. E aí depois eu continuo o tratamento com você. E aí, irmãos, na ressonância mostrou uma grande massa na minha cabeça que começava do nervo óptico. E ela estava empurrando meu cérebro. E o médico meio assim, mas falou: é um tumor. Que é uma palavra forte, né? Você diz assim, você tem um tumor na cabeça, né? E aí ele primeiro falou que era uma lesão, mas ele falou assim: você precisa procurar urgentemente
um neurocirurgião. E aí, vamos correr, né? Deus colocou tudo que aconteceu na minha vida nesses dias, irmãos, foram algo que foi planejado por Deus, assim, porque foi tudo muito rápido. Sempre alguém me fala, Max, foi rápido, né? Porque Deus colocou anjos no meu caminho, né? Minha mãe estava sempre do meu lado, a minha irmã correndo atrás e tudo mais. Fomos para o pronto-socorro e lá eu tive o primeiro dia de internação e o médico falou, eu me admiro você estar aqui sentado conversando comigo. Você teve convulsões? Eu disse, não, nunca tive convulsão, só crise bem forte. Ele disse, pois é, a tua situação ela é do ponto de você dormir e não acordar mais. Então, por mais que esteja nessa crise de coronavírus, é mais vantajoso a gente cirurgiar. Mesmo com esse risco, né, de ser contaminado por coronavírus e tudo, é melhor cirurgiar. Porque essa tua situação, ela tá bem, o tumor ele cresceu bastante e o cérebro vem se acostumando, né, com isso, mas a qualquer momento você pode partir. Essa foi a primeira notícia. E aí foi feito o exame em mim, eu já havia pegado o Covid-19 aí, o coronavírus, né? Então foi feito o exame também da tomografia e tudo. O meu pulmão estava limpo, estava aquele que faz o geral, né? Então ele falou, está ok para fazer cirurgia. E eu fui levado para o Hospital das Clínicas no outro dia e vamos esperar, tratando todos os medicamentos para esperar a cirurgia, né? Fui levado dia 26 e a minha cirurgia de julho, né? E a minha cirurgia foi dia 3 de agosto. Graças a Deus, irmão, em nenhum momento eu tive, vamos dizer assim, me desesperei, chorei. A única coisa que eu queria minha esperança era saindo dali, como seria a minha vida. Deus me encheu de fé, irmãos, eu confesso isso. A gente não sabe o que pode acontecer num momento desses, né? Mas eu estava cheio de fé e já me planejando o que eu iria fazer depois dali. E aqui está se cumprindo o que eu falei muito, que onde tivesse oportunidade eu ia falar desse testemunho. Para a gente resumir um pouco, eu vou falar sobre o diagnóstico do médico, onde ele falou muitas coisas, né? E o que ele falou foi o seguinte: você pode ficar paralítico do lado direito, você pode ficar cego, você pode ter sequela, ficar sequelado mesmo, pode morrer e pode ter sequela nenhuma. A cirurgia ser tranquila e não acontecer nada. Eu digo, essa opção aí. Eu digo, se você é de escolha, né, eu vou escolher essa daí. Então, o médico ria dessas situações, né, outras, a gente faz alguns testes, porque quando é na cabeça, né, a gente tem que fazer teste de movimento, teste de visão e tudo. O médico mandava levantar as mãos e tudo. Eu disse, glória a Deus, né, porque falou para levantar com as mãos viradas, né. Então é para glorificar a Deus mesmo, né. E antes de ir para a sala de cirurgia, eu pedi para minha prima, né, que eu não estava nem mexendo em computador direito, até por causa da minha vista. Escreve aí no meu Facebook aí, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. E eu entreguei, pessoal, o meu caminho para o Senhor, né? Fui para o centro cirúrgico cantando 2 louvores. Um era Eu Acredito, né? Do André Valadão, na versão do André Valadão. Outra música foi uma música que eu conhecia bastante, que era o Salmo 23, recitado. E lá eu fui tranquilamente. A minha pressão estava alterando todo o tempo, mas na hora que eu entrei no centro cirúrgico, eu perguntei como é que estava a minha pressão e a enfermeira falou 12/8. Eu disse, Deus está comigo.
Porque se a minha pressão alterasse, vocês sabem que já não faz a cirurgia, né? Então, foram 12 horas com a minha cabeça aberta. Foram 14 horas de cirurgia. E, pessoal, ainda teve uma aventura no meio disso. Faltou uma cola especial. Minha irmã correu aí a madrugada para conseguir essa cola cirúrgica. E eu lá com a cabeça aberta, o pessoal lá, né? E Deus operou o milagre. A cola veio e tudo foi sucesso, né? Mas eu sei que para quem estava do outro lado, minha família mesmo, em oração, a maioria não dormiu nessa noite, né? Imagina só, a noite inteira aí eu entrei 4 horas da tarde pro centro cirúrgico, né? E aí foram 14 horas aí de cirurgia. No outro dia eu acordei, eu já estava na UTI e a primeira coisa que veio foi os pensamentos, né? As coisas rotineiras. E eu lembrando de tudo, da faculdade, da igreja, de tudo, eu comecei a glorificar a Deus, né? E o meu olho direito, que foi o lado da cirurgia, eu abri meio que forçado ele, mas eu enxergava a luz do centro cirúrgico. Eu disse, glória a Deus, que eu vou enxergar. E assim, né? São momentos de recuperação. A minha visão ela tem voltado, restabelecida aos poucos, do lado direito. Na realidade, tá, vamos dizer assim, 99%. E quando passar todo o inchaço, acredito que já vou estar com a visão completa. Mas assim, né, irmãos? Eu fui em retorno, eu vi pessoas sequeladas. Existe casos de amigos nossos até que morreram, né? E pelo propósito de Deus, eu estou aqui contando esse testemunho, porque Deus esteve comigo. Eu lembrei de uma pregação online que eu assisti lá no hospital, onde o pastor falava sobre os atributos de Deus, né? E o Salmo falava que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Ele esteve presente em todo momento na minha vida. E hoje eu posso dizer que sou um milagre. Amém? Eu só quero passar algumas fotos aí, são 5 fotos, que foram lembranças marcantes assim no momento da internação, tá? Olha, essa foto aí foi quando a gente estava naquele procedimento. São muitos exames, pessoal, para... E eu disse que tudo que eu estava passando era para a honra e glória do Senhor, né? Que o nome dele fosse glorificado. Amém? Glória a Deus. Pastor.